parar a minha carreira, eu faça isso. Mas eu tenho, se não certeza, convicção. Que eu sou o jornalista que mais vi gols do Rogério em campo e que mais fiz jogos do Rogério como jogador. Porque eu peguei exatamente toda a fase dele como setorista. Então, e a Bandeirantes naquela época viajava muito, e a Estadão e a ESPN em quase todos. Então, assim, eu não posso afirmar, mas eu convivia com as pessoas, eu via quem ia e quem não ia. Os outros TVs revezavam os repórteres, os sites revezavam, as rádios, e eu estava em todos. Então, eu tenho, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2008, que é o último título do São Paulo, eu fiz os 38 jogos em loco. Eu tenho os 38 papéis dos jogos guardados e tudo mais. Então, eu tenho certeza, já conversei com o Rogério sobre isso, eu falo assim, ele fala, talvez, eu acho que sim. Tirando o Juca Pacheco, que era o assessor em todos, e esse não tinha como não ir, eu provavelmente sou o jornalista que estava presente em mais gols dele e em mais jogos da carreira dele. Assim, não quero puxar isso, falar a certeza, porque vai parecer que eu quero o cara quer aparecer e tudo mais. Não. Mas é a história, cara. A minha história é essa. Foi a época que eu cobri o São Paulo o tempo todo. E ele é um cara que, assim, ele tem uma memória, porque às vezes ele vê uma pessoa, alguma situação de muito tempo, ele lembra depois de muito tempo e ele vai direto na pessoa e cumprimentar. Já aconteceu com você, Sim. Aconteceu uma vez com a gente também, dele chegar e ir direto, assim, cumprimentar. E ele é um cara que, assim, talvez você possa confirmar isso, eu não tô comparando pessoas, claro, mas eu vejo no Rogério Ceni o que se falava do Kobe Bryant, Sim. Aquela mentalidade, que é a mesma mentalidade de Ayrton Senna, sabe? Eu vejo isso. Eu digo isso sempre também. Qual o maior profissional que você viu no futebol? Rogério Ceni, como jogador. Não tem cara que soubesse mais do que ia acontecer, que se envolvesse mais, que sofresse mais com a derrota. Pô, cheguei a fazer entrevista com o Rogério em vestiários, que ele falava assim, nós estamos em quinto, ele falava os 7, 8 próximos jogos do São Paulo, do adversário, do terceiro adversário, onde que os caras iam perder ponto. Cara, isso é o cara que se importa, é o cara que vivencia. Porque eu também conheci muitos jogadores que perdiam um jogo sem andando risada do vestiário. É como se tivesse perdido pro Corinthians, Palmeiras, tivesse jogado com 15 de Jaú, tivesse jogado uma pelada, sabe? Tipo, nada, não tinha sangue. Tinha sangue, certo? Eu, sem ser torcedor, tava mais puto com a derrota do que o cara que jogava. Eu já vi vários. Mas profissional que nem o Rogério, o cara saber tudo, vivenciar. Ele vivenciou com o primeiro a chegar, o último a ir embora. O cara odiado pelas outras torcidas, odiado pelos outros jogadores. Mas por quê? Porque ele é um sentimento de São Paulino gigante, cara. Esse foi o maior profissional que eu vi trabalhar. A gente pode depois, como técnico, ter algumas ressalvas. Eu acho ele um baita técnico. Também acho. Só acho que ele tá amadurecendo ainda a convivência que ele teve uma convivência como líder muito grande como jogador. Só que os caras olhavam para ele e falavam assim, pô, se esse cara faz isso, tem que fazer, tem que seguir, porque ele era igual. Sim. Hoje, como técnico, ele ainda não consegue ter essa ascendência total. Os caras olharam e falaram, eu vou seguir esse cara. Mas ele evoluiu muito e assim, quando ele chegar ao ponto, aquela linha fina de saber comandar como ele jogava, pelo conhecimento que ele tem, pra mim ele vai ser um dos melhores do Brasil. E acho que ele nem vai brilhar aqui. Acho que o Rogério acho que ele vai ser o fora. cara que vai brilhar no futebol europeu ou como brasileiro. Porque ele é muito acima até pra falar, ele se comunica bem qualquer língua, tudo mais. É muito acima da média. Não, e você falando isso, realmente, né? Os jogadores têm uma relação com o técnico que é diferente dele como técnico, né? Que ele é líder e tudo mais, é o chefe e tal. Mas o chefe jogador, aquele cara que tá no campo, eles... Eu não vou falar que o jogador não respeita o técnico, não é isso. Mas eles respeitam mais o líder jogador do que o líder técnico. Porque ele briga. No mesmo grupo. Ele brigava pelo bicho dos caras. Sim. Ele era o cara que cobrava os caras que não levava a sério o negócio. Entendeu? Ele é o cara que motivava os caras. Ele era tudo. Ele era o porta-voz de todos os elencos que ele foi à frente. Ele era o porta-voz. E ele jogou com um cara muito experiente. O cara mais experiente do que ele. E ele era o porta-voz, cara. Ele era o cara que brigava pelo clube, pelo grupo e pela torcida. E é o cara que se emocionava e que se emputecia conforme o resultado do jogo, cara. Ele não tinha, assim, nunca foi só mais um jogo pro Rogério. E ele não se abatia. Tipo, perdia, ele não ficava amuado. Ele falava, não, no próximo a gente tem que... o cara que sentia a derrota como um torcedor dos mais fanáticos. Porque saía do Morumbi. A gente sabia que o São Paulo perdia no Morumbi, ficava esperando ele, às vezes dava entrevista 2, 3 horas. Cara, ele tava puto. E assim, ainda mais quando eram derrotas que ele sabia que o time não tinha que perder, tinha que ganhar. Então, assim, tudo isso ele foi muito ao extremo, cara, muito ao extremo. E como técnico, você não pode ser tão extremo, porque você está comandando, gerindo, e assim, é uma outra fase. Gestão de pessoa é muito etapa, difícil. Né? E acho que ele, em determinado momento da carreira, eu acho que ele nem gosta que fale isso, mas eu acho que ele procurou alguns Rogério Cenis nos elencos que ele comandou. E não achou. Caras que foram como ele.
E isso causa um certo, como ele cobra muito, deve cobrar Frustra, muito. né? Frustra ele não encontrar gente que foi como ele em campo. É entendeu? porque eu acho que Isso, isso é. tá cada vez mais raro. Exato. Mas é uma coisa até, talvez, cultural, né? Mas eu também tenho essa mesma convicção que ele ainda vai ser um cara que vai aparecer ainda num nível altíssimo.